A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos em Cristo, diaconisa Tatiane, dando início a mais um dia do nosso propósito de oração, minha família, no altar de Deus. Hoje é o 6º dia da nossa campanha. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um momento exato para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Às vezes não sabemos esperar, queremos logo que as coisas aconteçam antes do tempo. Vivemos em um tempo apressado e a maioria de nós está quase sempre cansado demais para dedicar tempo para Deus, tempo para sua família. O tempo em si não mudou. O dia continua 24 horas. Não foi o tempo que mudou, foi a nossa agenda. Somos prisionados pela cultura pós-moderna a abarrotar a nossa agenda de compromissos. Expressões como urgente, sem falta, para ontem, são tão comuns que acabam sendo usadas quase sem critério algum, em contraste com a Bíblia, que diz que a pressa excessiva leva à própria ruína. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém todos os de todo apressado tão somente são para a pobreza. Jesus, meus amados irmãos, nos ensinou que basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:38. E nós precisamos realmente entender, quando Salomão escreveu que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O salmista ensinou que se Deus não é a prioridade, toda a pressa é vã. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos o que a edificam. Se o Senhor não guardar a vigia, a sentinela, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão generosamente que granjeaste, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salmo 127, do 1 ao 2. Minha família no altar de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Josué 24, versículo 15, a parte B. Tempo. Muito importante que nós precisamos ter o tempo primeiramente para Deus e segundo a prioridade, a nossa família. E hoje nós vamos ver a história de José. José amava o Senhor. Deus era com ele e José conhecia o caráter de Deus. E Deus era com ele em todas as coisas que José fazia. Mas isso não impediu que aos 17 anos ele fosse vendido por escravo por seus irmãos. A sua própria família o vendeu para ser escravo. Quando José chegou no Egito, foi novamente vendido como escravo de Potifar, oficial do faraó. E realmente, meus amados irmãos, ele não se dobrou diante da proposta da lascívia da mulher de Potifar. No entanto, ele deixou cada vez mais expresso a sua fé, o seu amor a Deus, a sua fidelidade a Deus foram testemunhos de José naquela casa. Às vezes, diante das situações tão difíceis, nós não sabemos esperar o tempo e a hora determinada por Deus. Somente Ele sabe o tempo e a hora determinada. Ele nunca se atrasa e jamais erra o dia e a hora. Tudo se cumpre, cada promessa na nossa vida. José tinha todos os motivos para ser um jovem revoltado, um jovem
aonde realmente deixasse de crer em Deus, porque no momento como ele era o preferido do seu filho, de repente ele se vê escravo, de repente ele se vê preso sem ter culpa da sua prisão. Mas José, meus irmãos, continuou sendo fiel em Deus em todo o tempo. O seu coração aguardava o cumprimento do propósito do Senhor. E esse propósito chegou através da sua fidelidade a Deus. E ele se tornou o segundo maior homem no Egito. Ele se tornou o governador de toda a terra do Egito, a maior potência naquela época. A história de José convida você que confira em Gênesis capítulo 37. A família de José, ela foi afetada por um sentimento, a inveja. E o ódio dos irmãos de José trouxe uma grande tormenta para aquela família, um grande problema. Provérbios 14, versículo 30. O sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja, ela é a podridão dos ossos. E é exatamente isso que aconteceu na família de José. Aquele sentimento de inveja que penetrou no coração dos irmãos dele, a fazer com que ele vendesse a José como escravo, trouxe sofrimento no coração do pai. Esse sentimento partiu o coração do seu pai. O egocentrismo, quando a pessoa só pensa em si, quando ela quer ser somente o centro das atenções, o orgulho pessoal, que a pessoa quer ser a favorita, quer ser a primeira em tudo. E esse sentimento causa circunstâncias, atitudes que promovem no coração a famosa inveja. Quando um coração está minado da inveja, ele não consegue produzir sentimentos bons, porque nós vimos que ela apodrece os sentimentos. Meus amados irmãos, o que aconteceu com os irmãos de José? Eles não suportaram ver que o irmão tinha boas roupas. E eles não puderam, meus amados, aceitar a ideia de que um dia tivessem que se curvar diante dele. O orgulho ferido, causado pelo forte sentimento de haver entre eles, sobre achar que eles eram menos favorecidos do que José era o centro das atenções do seu pai, e além dele ter o amor do pai, ainda os irmãos teriam que se curvarem diante dele. Isso causou uma grande indignação. E essa inveja trouxe a essa família um sofrimento sem tamanho, muito maior do que eles planejaram ou desejariam. Essa é a realidade de muitas famílias, ou até mesmo da sua própria família. Por isso precisamos realmente rever as nossas atitudes. Temos que realmente rever os nossos comportamentos. E temos que colocar a nossa família, sim, diante do altar de Deus. Pois só o Senhor Jesus é que vai trabalhar, é que vai curar corações. A palavra de hoje é para nós, pai e mãe. Cuidado, para você não ser o causador desse sentimento de inveja entre seus filhos. Às vezes, sem percebermos, sem notar, nós acabamos criando entre nossos filhos esse sentimento de favoritismo. Sabemos que para nós, os pais,
Todos os filhos são iguais e amamos eles de toda a maneira e do mesmo modo, com as suas falhas, com seus erros. Nós amamos. Mas o que acontece, meus irmãos? Que tem filhos que os temperamentos são diferentes um do outro, porque nem todo mundo é igual. Ninguém é igual a ninguém. Uns são mais achegados, mais obedientes, mais calmos. Outros mais agitadinhos, outro rebelde. E essas qualidades podem fazer com que algum momento nós acabamos expressando alguma palavra que dê a entender aos nossos filhos que temos um filho favorito. Aquele que nos serve, aquele que nos obedece, esse que nos dá prazer, né? Um filho que não dá problema. Pode-se achar entre os irmãos que ele é o favorito da casa. Ei, nós precisamos realmente cuidar as palavras, porque foi isso que causou no coração dos irmãos de José. Tudo de melhor era para José. Jacó tinha 11 filhos e só José ganhou uma linda capa colorida. Cuidado, para que você não venha fazer nascer no coração dos seus filhos esse sentimento e que se prolongue por uma vida adulta, uma divisão na sua família. Tiago, capítulo 3, versículo 16, irmãos. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Nós precisamos realmente, como pais, meus amados irmãos, perceber se não estamos afetando os nossos filhos emocionalmente. O amor de um pai e de uma mãe é por todos de igual modo, mas precisamos cuidar para que as nossas atitudes não digam ao contrário. Minha família no altar de Deus, 6º dia, e Deus quer despertar nós, os pais e mães, para que esse sentimento de inveja e divisão no lar entre irmãos não seja gerado. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E esse é o tempo de gerar boas ações, bons frutos no coração dos nossos filhos. Não se preocupe em ser e sim estar. De estar atento. Observe os seus filhos. Ore com eles. Promova a cura dentro do teu lar. É preciso realmente clamar. É preciso realmente pedir perdão. Se em algum momento você, como pai ou como mãe, foi responsável por fazer com que esse sentimento de filho predileto possa ter causado um mal-estar na sua família. Precisamos buscar a libertação da nossa família. Mas temos que observar como temos agido. E temos que pedir para que o Espírito Santo venha tratar conosco, tratar com a nossa família, limpar as mágoas, as feridas, porque são nas mínimas coisas que, se nós observarmos, meus amados irmãos, as mínimas coisas é as que promovem grandes estragos. É que nem se você observar uma nuvem. Às vezes ela se parece maior do que ela é, vem aquela nuvem negra, parece que vai vir um tsunami. E de repente, 4 pingos d'água. Mas aquela nuvem pequenininha, que ninguém dá nada por ela, vem um grande aguaceiro. Assim é as nossas atitudes. Às vezes a gente não percebe. Cuidado, cuidado, isso é muito perigoso.
E se você, como pai ou mãe, alguma vez, sem perceber, gerou esse sentimento de inveja entre os seus filhos, por deixar a entender que existe um favorito, é hora de você pedir primeiramente perdão a Deus e depois aos seus filhos. Vamos orar? Vamos se colocar de joelhos e vamos buscar hoje pela vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor, são presente do Senhor nas nossas vidas. E nós temos que ver, amados irmãos, que quando nós falamos em família, e que se nós queremos realmente ter um milagre na nossa família, você pode ter percebido que desde o primeiro dia desta campanha, Deus está falando seriamente. Porque a família, meus amados irmãos, é o lugar onde eu e você convivemos diariamente. Diante da nossa família, nós não conseguimos usar máscaras. Nós somos o que somos. Na rua nós conseguimos maquiar, mas dentro da nossa casa não. O que você é dentro da igreja, você tem que ser melhor dentro da tua casa. O que você é dentro do teu serviço, você tem que ser melhor ainda dentro da tua casa. Porque a tua esposa, os teus filhos, vice-versa, que convivem com você diariamente. E nós percebemos que as mínimas coisinhas, uma palavra que expressa como você me dá trabalho, meu filho. A tua irmã não me dá trabalho, o teu irmão não me deu trabalho, mas tu como me dá trabalho. Já não foi gerado no coração que existe filhos favoritos? Meu pai não gosta de mim, a minha mãe não gosta de mim. E isso vai fazer com que o filho busque esse sentimento de se sentir protegido, de se sentir amado. Aonde? Nas más amizades, nas más companhias, nas drogas, na prostituição. Ei, vamos despertar. Vamos despertar. Pai amado, mais um dia, Senhor, do nosso propósito, da nossa campanha de oração. Minha família no altar de Deus. Estamos no 6º dia, a qual o Senhor, Pai, tem falado conosco sobre o tempo, sobre prioridades. A nossa família, Pai, tem que ser a primeira prioridade. Primeiramente Deus, e a nossa família sim. Sobre as outras coisas, ela tem que estar na prioridade. Não podemos estar preocupados somente em ter agendas lotadas, super compromissos. Temos que ter o tempo para a nossa família. E a palavra hoje é muito forte. Ela é direcionada diretamente a nós, os pais. Senhor, perdoa-nos. Nós somos falhos, nós erramos. E se em algum momento, Pai, por falta de vigia, por uma simples palavra, Senhor, fomos causadores de uma grande contenda, de uma grande divisão dentro do nosso lar, pela inveja gerada no coração, entre irmãos, te pedimos que esse sentimento de inveja entre os nossos filhos seja quebrado em nome de Jesus. Pai, queremos os nossos filhos libertos, livres. Pai, e que essa divisão não venha mais permanecer no nosso lar. Nós amamos os nossos filhos da maneira que eles são, problemáticos ou não, bonzinhos ou não, são os nossos filhos, são herança do Senhor, e nós temos que orar por eles. Saber que tudo é um tempo, há um tempo também que a rebeldia acaba. Sabemos que é difícil lidar com um filho desobediente, com um filho rebelde, é muito difícil. Mas nós precisamos entender que se Deus nos delegou essa missão, Ele vai nos dar a estratégia, Ele vai nos dar a sabedoria de como lidar com os nossos filhos. Senhor, dirige a cada pai e a cada mãe. Muitas vezes nós só reclamamos, só falamos e não realmente agimos. Agimos de uma maneira diferente, mostrando mais amor, mais carinho. E quando tiver que ser enérgico sim, mas no amor. Autoridade no amor que faz toda a diferença. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te louvamos
pelo tratamento espiritual que o Senhor está falando conosco. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E com certeza, a tua casa será impactada, a tua casa será liberta, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, e se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio.